do Espírito Santo. Amém. Amadíssimos irmãos, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, nossa igreja comemora o dia de São Pedro e São Paulo, fundadores de nossa igreja. Mas também, por a lei que saiu na Assembleia Legislativa, hoje, 29 de junho, também no estado de Goiás, é dia da ortodoxia. Essa ortodoxia que toma como modelo o que aqui, a primeira leitura do apóstolo Paulo aos Coríntios nos diz. Vocês sabem que Corinto é uma cidade geograficamente ubicada em Grécia e que até agora Corinto, essa cidade onde São Paulo escreveu 2 cartas, e essas 2 cartas ela celebrou, ela comemorou, ela dedicou a esses cristãos para ficar firmes na fé. E ele explica a esses cristãos de Corinto, dando o exemplo de lo que ele passou, de lo que ele sofreu, de lo que ele padeceu para defender sua fé. São Paulo queria dar forças, queria dar consolo a eles, dizendo-lhes como tem que ficar firmes na fé, e que vão passar por persecuções, por provações, e dá o exemplo aqui, muito claro, quando diz na carta de São Paulo mesmo, que em Damasco, o governador do rei Aretas pôs a guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas através de uma janela e por uma cesta fui descido pelo muro e escapei de suas mãos. Esta leitura você la pode levar e ler novamente, muito rica. Aquele que foi abençoado e conheceu o caminho de São Paulo, este lugar físico está ubicado a uns 100 metros da casa de Ananias, em Damasco, ¿sí? Se chama em árabe Bab Sharq, ¿sí? Traduzido significa a porta oriental. Por essa porta e por esse muro, São Paulo conseguiu fugir das mãos de aqueles que lo queriam prender. Para quê? Lo queriam prender para que não evangelize, para que não fale de Jesus, para que não converta os pagãos que estavam afastados de Deus por o próprio Satanás, sim? Para que a evangelização e a palavra de Jesus possa crescer nos corações, levando o amor de Jesus a los demais. Não conseguiram prender a São Paulo, porque o amor é muito mais forte. É assim que o domingo passado, se lembra, nós estávamos rezando e orando aqui pela paz do Medio Oriente, não pela paz de um povo determinado, porque nós todos somos uma só família de Deus, todos fuimos criados por el mesmo Deus. E nesse momento que nós estávamos rezando aqui, horas antes, colocaram em São Paulo, em Damasco, perdão, a 1000 metros por onde São Paulo fugiu, muito simbólico, a 1000 metros, em um bairro que se chama Duela, em Damasco, colocaram uma bomba para prender também a Jesus, porque esse é o objetivo, sim? Pessoas que não têm a Deus em seu coração,
que gritan de boca para fora Allahu Akbar, mas que no coração dele essa pessoa não tem a Deus. Porque não pode ter alguém a Deus e quer matar a seu irmão ou a sua irmã, ou essas crianças inocentes que morreram nesse dia. E o que não se fala quase no jornal é que essas pessoas, nós teníamos esse dia já 2 heróis, que estavam na porta da igreja, e que quando viram ele que começou a atirar, essas 2 pessoas, que são os heróis nossos, que são os verdadeiros mártires, se jogaram em cima dessa pessoa. A bomba explodiu neles, porque se ele passava, nesse momento havia 350, 400 pessoas na igreja. Morreram 22, mas se não existiam esses 2 heróis cristãos, hubiera sido a catástrofe maior. E alguém disse, mas gente, estamos no século 21, 22, não temos já corajosos, não? Mártires verdadeiros. Nós sim o temos. E le decimos a essas pessoas, igual que o patriarca João falou, capturaram a las freiras de Manula, capturaram 2 bispos, um da igreja ortodoxa antioquina e outra da igreja ortodoxa siriana. Colocaram essa bomba o domingo, mas nós não temos medo ao que mata o povo, nós temos medo ao que mata o espírito. E vamos ficar aqui, falou. Vamos a ficar aqui. É difícil falar a uma pessoa, você tem que ficar aí, sim? E ser um mártir, não? Mas eles estão escolhendo ficar aí por sua fé e dizer, igual que São Paulo hoje nos fala nessa carta, tentam prender-me, mas existem umas mãos que são muito mais poderosas, que são as mãos de Jesus, que sempre nos salva, nos resgata, sim? E que usa pessoas, assim como o diabo usa pessoas e falsos profetas para afastar-nos de Deus. Deus usa boas pessoas e heróis como esses 2 que se jogaram nele para proteger as nossas crianças e as nossas pessoas que estavam rezando hoje aí. Hoje, dia de São Pedro e São Paulo. Pedro, que como falou, tu eres Pedro, e sobre esta pedra ele edificará a minha igreja. E não está edificada sobre a pessoa de Pedro, mas sim está edificada sobre o Filho de Deus vivo, que diz essa leitura que hoje leímos. Em verdade, não é só o que está dizendo aí, é muito forte. Diz, as portas do inferno não prevalecerão sobre vocês. Sim? Essa é a nossa preocupação sempre, que todos sejamos parte do paraíso de Jesus, do paraíso de Deus, porque Deus nos criou para isso. O homem é que se afastou desse caminho. Por isso Deus mandou o novo homem, que é Jesus, para mostrar-nos onde está o verdadeiro caminho e a vida. Sim? Esse é o caminho. Por isso ele disse, ele se apresenta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe um só caminho, o caminho de Jesus, o caminho do amor e o caminho da esperança, de que Deus sempre coloca nos nossos corações heróis, para que não nos deixem que Satanás prenda a gente. Pelo contrário, Deus vai mandar essas mãos para salvar-nos e ajudar-nos e proteger-nos sempre. Porque Deus colocou essas 2 pessoas aí. Não pense que foi por acaso. Eles foram instrumentos de Deus. Então, no dia de São Pedro e São Paulo, nós hoje confirmamos, reafirmamos nossa fé, apoiada na verdadeira pedra, que é Jesus vivo.
Amém?